2 Coríntios 8, 7 e 8. Tem ali, mas eu vou ler. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência, em vossa caridade conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Carta de Paulo, verdadeiras obras-primas. Quem já leu, vai reler 1000 vezes, porque ela representa o que é de mais puro, o de mais diligente, o de mais seguro na vida do ser humano. Esse texto, ele demonstra a fineza com que Paulo trata o povo de Coríntios, o que era normal em Paulo. Fino, ele era extremamente educado, competente, mas nas coisas de Deus, ele era rígido e até às vezes intolerante. Querem um exemplo? Vejam o incidente com Barnabé. Ele, discordando de Barnabé, ou Barnabé discordando dele, causou uma cisão que tiveram que se separar. Eles se separaram, cada um seguiu o seu encanto. Nessa época, 2 Coríntios, Paulo estava fazendo a sua terceira viagem, e a mais longa viagem dele. Isso aconteceu por volta do ano 55, 56. Eu anotei aqui porque a memória é enorme, sabe? E na minha tenra idade, eu costumo esquecer algumas coisas. Por isso que estou aqui com o meu papelzinho aqui para me dar uma ideia. A igreja de Coríntios, naquela época, era uma igreja como a igreja cristã viva, avivada, pujante, como vocês ouviram os louvores, né? Com a pujança, com avivamento, com força, coisa e tal. Assim era a igreja de Coríntios, à época. Então, Paulo, com sutileza, com mansidão, traz à igreja de Coríntios a lembrança de que eles precisavam ser mais diligentes, vou procurar um termo melhor, mais abundantes na oferta. Eles precisavam, porque eles, como eles estavam sofrendo a influência de outras pessoas nefastas, eles estavam se afastando um pouquinho da gratidão, não estavam sendo generosos na oferta. Eles ofertavam, mas não com aquele calor, aquela força. Então, Paulo chama a atenção deles, mostra para eles que eles precisavam fazer isso, porque eles eram uma igreja maravilhosa. E mostra para eles, nessa época, que eles deveriam seguir o exemplo da igreja de... Falhou a memória aqui, tem que procurar. Para a igreja. Essas coisas acontecem com quem escreve. A igreja que ele fala é a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, em determinado espaço de sua vida, passou por problemas muito sérios. Muito sério. Mas eles conseguiram alcançar a graça de Deus. E em alcançando a graça de Deus, eles melhoraram as suas ofertas. E muito. Tanto que eles não davam só aquilo que sobravam, davam até mais daquilo que sobrava. Então, Paulo fez isso, chamou a atenção deles. Falou, olha só, irmão, vocês precisam, como Paulo era conhecedor profundo do povo de Coríntios, ele sabendo da falha que eles tinham,
ele chamou a atenção do povo, dizendo, olha, vocês precisam ser mais abundantes, vocês precisam ser mais fortes, mais singelos, e entregar um pouco mais daquilo que vocês têm. Mas Paulo faz isso com uma delicadeza, com uma pureza, com uma singeleza enorme, porque ele diz que eles eram abundantes em tudo, na fé, na palavra, na ciência, bem como em toda diligência, principalmente na caridade que tinha com os discípulos. Mas com ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. E como ninguém é perfeito, faltava à igreja de Coríntios exatamente isso, a abundância na oferta. As palavras de Paulo no texto são encorajadoras. Elas são caridosas, têm força, mas o convencimento não é por ele, e sim por Deus. Ele diz, o povo era caridoso, prestativo, generoso, mas devemos compreender que a oferta não é só econômico-financeira. Você não é só, você não está obrigado a contribuir econômico-financeira. Você pode contribuir de várias maneiras. Temos muitas maneiras de contribuir, com sua força de trabalho, com ajuda, em oração, com participação. Tudo isso é um tipo de oferta. Mas é lógico que, em determinada situação, a igreja necessita da oferta financeira, porque a igreja precisa crescer. A igreja precisa fazer obras. A igreja precisa distribuir coisas para seus irmãos, para seus necessitados. Por isso, a oração, nesse caso, só não basta. Nós temos que ofertar com, muitos dizem a palavra, grana, sabe? Ofertar com grana. E isso com vil metal. Isso que a gente precisa saber. Mas também não se pode exigir que uma oferta seja uma oferta total, porque ela não precisa ser total, porque ela precisa, singelamente, o que se precisa da oferta é que você bote seu coração. O seu coração, ele, somente ele, é que vai consolidar isso tudo. Por quê? Senão, aquela oferta da viúva, lá em Lucas 21:4, ela não teria nenhum valor, né? Mas ali, ela mostra que ela tinha dado tudo. Tudo. As 2 moedas significavam a vida dela. Porque ela corria até risco de morte. Mas em contrapartida, aqueles fariseus que estavam no templo, que ofertavam grande soma de dinheiro, para mim, eles não faziam oferta. Eles estavam fazendo doação. Porque a doação, você não precisa botar o seu coração. A doação, você simplesmente doa, dá. Sinceramente, não se precisa. Quando você tem soma de dinheiro, está sobrando, você doa. Vou doar 30 milhões para a igreja. O cara doa. Porque quando ele faz a oferta tem um peso muito maior do que isso. A oferta, ela tem como modificar muita coisa. A oferta é um ato de amor. E cada um deve contribuir com aquilo que o seu coração falou. O coração diz. Porque em 2 Coríntios 9:7, diz que Deus ama
a quem está com alegria. Não é oferta, não é imposição, não é obrigação, mas é convencimento. Eu estava lendo e anotei aqui uma coisa muito importante que nós devemos fazer as nossas ofertas com coração contrito e puro. Coração contrito e puro. Agradecendo sempre a Deus pelas benesses recebidas. Então, irmão, cuidemos para que nossas ofertas sejam bem recebidas lá no alto, para que não suceda conosco o que aconteceu com Abel. Não suceda que lá em Gênesis 4:3-7, em que a oferta de Caim, o fruto da terra, não foi admirada pelo Senhor como a oferta de Abel, que era a primogenitura e a gordura das ovelhas. É claro que, se não me engano, todos já receberam envelope. Então, me enganei. Mas todos receberão agora o envelope e teremos a chance de ofertar a Deus com pujança, com alegria, sabe? Com muita fé, muita perseverança, mas que saibamos que a oferta ela é aquilo que você tem no seu coração.